Fala, turminha, vambora? Questão 21, parte 2 aqui, hein? Ele pede para você ler um texto e responder as questões 21 e 22. É o que eu falei, gente, prova ETEC tem que ter paciência para ler o texto, tá? Isso é normal, é bastante texto mesmo, ele tá testando vocês. Você tirou o dia para fazer a prova, vai fazer a prova e com calma. Ó, lembra que eu falei que ia aparecer muito? De acordo com o texto. Ele fala que em países tropicais o sal é obtido nas salinas, grandes espaços nos quais a água do mar é exposta ao sol e ao vento. A água dessas piscinas rasas passa para o estado gasoso, deixando apenas o sal. Por que eu marquei aqui? Porque eu vi aqui na questão 22 pergunta exatamente isso aí, ó. Quer ver? O texto menciona a obtenção de um produto usado no preparo de alimentos. Esse produto é obtido por processo. Ó, vocês lembram que eu disse aqui, até escrevi nada da prova, que sempre cai uma questão de separação de misturas. Tá lá na revisão. Vaporização, gente, ou evaporação. Mas é um fenômeno físico ou químico? Físico, porque não alterou a estrutura da matéria. É igual picotar um papel, por exemplo. Você pode fazer o que você quiser assim, você não alterando a estrutura dela, não tendo essa reação química, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Então 22, letra A, tá bom? E a 21? Em seguida, o sal é retirado limpo e refinado, permanecendo com uma alta taxa de cloreto de sódio. Depois disso, ele recebe uma série de aditivos, inclusive iodeto de potássio. O iodo é um micronutriente essencial para o homem e outros animais, sendo encontrado no leite, nos ovos. Tá, esse micronutriente é utilizado na síntese de hormônios. Fala um monte de coisa aqui. No Brasil, desde a década de 50, é obrigatória a iodação. Lembra, se você não leu esse texto ainda, para e lê, tá? Se você está treinando aí. No Brasil, desde a década de 50, é obrigatória a iodação de todo sal destinado ao consumo humano. Por quê? A fim de diminuir a incidência dos casos de distúrbio de deficiência de iodo. Entre os sintomas mais comuns, a deficiência de iodo pode causar o aumento do tamanho da glândula tireoide, chamada de bócio, ou papo, ganho de peso e pele seca. Já em crianças, entre os sintomas destacam-se dois: deficiência intelectual e desenvolvimento físico, prejudicado, além de surdez. Aí ele pergunta de acordo com o texto. A glândula tireoide sintetiza hormônios sem a utilização do micronutriente? Sem, gente. O texto fala que como o iodo é um micronutriente essencial, esse micronutriente, deixa eu pegar aqui desenhado. Esse micronutriente é utilizado na síntese de hormônios, a triodotiroxina e a tiroxina. Então ele é essencial. Percebe que, ó, vocês vão ver muito isso e eu vou bater muito nessa tecla. Quem respondeu para você? O texto. Não precisava vir com essa informação de casa. Os hormônios T3 e T4 produzidos pela tireoide prejudicam o crescimento físico? Não, gente. O que prejudica o crescimento físico e neurológico é a falta de iodo na alimentação que está relacionado com a produção desses hormônios. Pelo contrário, esses hormônios aqui não prejudicam, eles são essenciais. Justamente o iodo é necessário para que eles funcionem corretamente. C. A iodação do sal para consumo no Brasil deve ser suspensa? Isso é o contrário do que diz o texto, né, gente? Principalmente para crianças e idosos, a fim de manter a baixa prevalência. Não. Desde 1950, é obrigatório
a iodação de todo o sal. E ele dá por quê aqui, ó? Por quê? A fim de diminuir. Isso aqui cai em prova de português. Cai um afim, ele pergunta: o que que é afim? É finalidade. Por que tem que diminuir a incidência dos casos? Então você vai suspender D. O uso do sal de cozinha iodado e o alto consumo de alimentos de origem marinha, além de leite, ovos e algumas frutas, estão entre as causas de aumento dos. Não. Pelo contrário, né, gente? O sal de cozinha iodado e essas outras fontes evitam, não aumentam os casos de DDI. O que sobrou? Uma criança com deficiência de iodo pode apresentar em seu desenvolvimento baixo crescimento dos ossos, ó, desenvolvimento físico prejudicado e deficiência intelectual. Está escrito. A ITEC faz muito isso. É um copia e cola. Então quem que me deu a resposta? O que eu estudei em casa? Não. Quem me deu a resposta foi a própria ITEC, é o que eu falo. Grande parte das questões, gente, é assim que você resolve. Sendo detetive, procurando no texto. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Duas coisas, paciência para ler o texto e detetive para achar a resposta. 22 a gente respondeu, 23. 23, gente, é o que eu falo para vocês, não usa calculadora quando estiver treinando, porque no dia você precisa estar desenferrujado. Você precisa estar conseguindo fazer essas continhas fáceis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é quem estabelece a faixa de iodação do sal de cozinha do Brasil. Essa adição deve ficar entre 15 e 20 mg por quilograma de sal de cozinha. Aí, ele que vai me dizer qual número eu vou usar, tá? Não fique inventando. No preparo de um alimento foi adicionado 1,5 gramas de sal de cozinha. De acordo com o valor estabelecido pela Anvisa para a iodação do sal de cozinha, a quantidade mínima de iodo em miligramas. Perceberam? Ele me disse a quantidade mínima. Se é de 15 a 45, a quantidade mínima é 15, então eu vou usar o 15. E ele quer em miligrama, aqui ó, já deixei em miligrama, então o X aqui embaixo vai ser em miligrama também. 15 miligramas, ó, por quilograma de sal de cozinha. Então 15 miligramas a cada 1000 gramas. 1 quilograma é 1000 gramas, né, gente? Qual que é o mínimo? 15 por miligrama. E o que ele quer? Ele quer referente a 1,5 gramas. Quanto que eu preciso, então, dessa adição de iodo aí, ó? Essa iodação, X. Multiplica em cru, gente. 1000x igual a 15 vezes 1,5. Sabe esse vírgula aqui? Ele é mais... eu vou dar uma dica aí pra vocês. Esse 1,5 é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 1. Por que isso? Porque eu multipliquei aqui 15 vezes 15. Deu 225. Lembra esse 10 a menos 1? Essa vírgula aqui, ó. Esquece ela um pouco, faz a conta. Agora você coloca ela. Então 1000x igual a 22,5. O 1000 passa dividindo. 225 vezes 10 a menos 1, que é 22,5, dividido por 10 a terceira. Isso aqui eu percebi que tem muitos alunos que têm dificuldade em passar esse 10 a terceira aqui para cima, com esse 10 a menos 1. Não dá para ir para a ITEC sem saber isso, porque cai todo ano. Isso aí é matemática básica, básica, básica. Se você não soube, tudo bem, que você não está acostumado. Não se ache incapaz ou burro, não. Você só não está acostumado, normal. Você só não treinou. Então vamos lá. Eu jogo esse 10 a terceira para cima, ele fica 10 a menos 4, a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1, você mantém a base e soma o expoente. Menos 1 com menos 3, menos 4. Então ficou 225 vezes 10 a menos 4. Gente, é só você jogar 4 vírgulas para lá, ó. A vírgula tá aqui, não tá? 225. 1, 2, 3,
Coloca um zerinho, vai ter que colocar mais um aqui, ó. 4. Então, ó, tava aqui. Foi 1, 2, 3, 4. Por isso 0,0225, tá bom? Aí perceba. 0,0225. Aqui ele nem falou aproximadamente, né? Mas normalmente ele fala. Deveria ter falado. Mas como ele deu até a segunda casa decimal, ué, tudo bem. Vai até a segunda casa decimal aqui, ó. 0,02. Como que eu sei que é miligrama? Porque eu estava comparando miligrama aqui em cima. A resposta aqui vai ser miligrama também. É proporcional. E ele pediu em miligrama. Esse aqui, gente, estava na minha revisão de véspera. Não precisava nem ter estudado com a gente na revisão de véspera. Esse aqui, ó. Eu falei, esse slide vai resolver uma tonelada de questões aí para você. Eu falei algo assim ainda nesse slide que eu passei, nessa parte. Saber reconhecer um elemento químico é fundamental, gente. A parte de cima aqui, ó, é o número de massa. A parte de baixo aqui é o número atômico, mas ele tem dois nomes. Por isso que confunde o aluno, ó. Número atômico também é o número de prótons. Aqui, ó, assim tem 53 aqui embaixo, 53 prótons. Olha que fácil. Mas é aquela história. Se eu perguntar para você sobre o livro Alice no País das Maravilhas, se você não leu o livro, você não vai saber. Você vai achar que é difícil. Não é que é difícil, é que você não te contaram essa informação, entendeu? Mas ó, lembra que eu falei que tinha que saber isso aqui? Isso aqui é aquela formulinha básica. O número de massa é igual ao número de próton mais nêutron. Por que a gente não soma elétron? Porque a massa dele é muito pequena em comparação a próton e nêutron. Ó, tá no vídeo de revisão. Quem viu a revisão de véspera acertou várias aí. Número de massa, 127. Ó, tá aqui em cima. Ele nem precisava ter falado pra você o nome, hein? Igual, número de prótons, 53. Mais número de nêutrons. Passa 53 do outro lado subtraindo, são 74 nêutrons. Não tem 74 nêutrons. Ele tenta te confundir aqui, ó. É a letra A. Vinte e cinco. Leia os quadrinhos. O peixe-gota não é tão feio como dizem. Ele só fica com essa aparência inchada e gelatinosa depois que é trazido à superfície. Onde ele vive, nas profundezas oceânicas, é um peixe bem bonito. Aí ele fala: a gente vive sob muita pressão para conseguir se adequar a seus padrões de beleza. O humor do quadrinho está relacionado a duas possíveis interpretações da palavra pressão. E ele te. Olha como a ideia que foi boazinha. No sentido denotativo, já passamos isso no primeiro vídeo. Lembra esse D aqui de dicionário. É uma forma de você não esquecer. Esse D aqui, ó, de dicionário, o sentido literal dele, que está no dicionário. Refere-se à força aplicada pela coluna de água sobre o peixe-gota. Então é o sentido realmente formal dele. E no sentido conotativo, só pode ser outra coisa, né? Ó, a aparência do peixe quando ele está. Não. O humor está justamente na necessidade de se adequar aos padrões de beleza impostos na sociedade. Por que humor? Porque um peixe não vai falar isso, entendeu? Essa pressão de ter a aparência nossa, dos humanos. Mas ele fala, ó, muita pressão para conseguir se adequar a seus padrões de beleza. Você percebe que a ETEC te deu a resposta? É um copia e cola aqui, ó. Ó, nasceu, marquei a aparência gelatinosa que o peixe-gota assume para afastar seus predadores. Você fala, eu não sei se isso é verdade. Gente, eu falo muito isso para os meus alunos. O texto falou isso? A ITEC está testando se você consegue aprender a se adaptar.
Se o texto não falou, dificilmente vai ser cobrado, é uma coisa muito específica, afastar seus predadores por causa da aparência. O texto não falou isso. Ó, aqui a D é um copia e cola aqui, ó. Vai no simples, vai no que a ITEC gosta de fazer você refletir, gosta de te ensinar alguma coisa durante a prova, gosta do que é politicamente incorreto. Imagina se ela coloca a questão politicamente incorreta, o problema que ela ia ter. Quanto processo ia ter. Então sempre vai ser politicamente correto, gente. E sempre vai ser alguma coisa no sentido do que... Porque senão não teria por que mostrar a charge. Se fosse para cobrar um conhecimento tão específico assim. Entendeu? Começa a ter essa malícia. 26. O que mais aparece na ITEC depois de fotossíntese, de acordo com o texto. Além da fonte de alimento, o oceano pode ser tanto fonte de minério quanto de energia limpa. Tá, ele está falando bastante, vamos ver de onde importa aqui. Para que aconteça o uso sustentável do oceano, é fundamental que tenhamos capacidade de prever o complexo comportamento do bioma marinho, o que depende da geração e do compartilhamento de dados. Logo, o conhecimento sobre o maior ambiente da Terra deve ser amplamente disseminado, para que a sociedade entenda sua importância, inspire-se e se envolva em sua proteção. De acordo com o texto, a importância dos trabalhadores nos oceanos é mínima. Não, né, gente? Mas isso aqui ele fala ali, acho que é ali em cima, ó. O desenvolvimento de uma economia do oceano depende da segurança de quem trabalha nele. Então, olha só. O desenvolvimento de uma economia do oceano depende da segurança de quem trabalha nele, como pescadores e marinheiros. Então eu posso falar que eles são que a importância dele é mínima? Não, né? B. Os benefícios proporcionados pelos oceanos devem ser apropriados pela organização. Não deve ser apropriado por ninguém. Olha o que eu coloquei em amarelo. Deve ser compartilhado. De novo, quem que está me dando a resposta? Eu vim com ela de casa? É alguma coisa que eu estudei? Não. O texto me deu. As riquezas existentes nos oceanos devem ser exploradas por empresas privadas, gente. Não, deve ser a fim de impedir que as empresas estatais se apropriem. Deve ser amplamente disseminado, não deve ser incorporado por empresa privada, nem estatal, nem por organização. D. D de dado. O conhecimento que se tem sobre os oceanos deve ser disseminado entre as pessoas devido à importância que esse ambiente possui. Ó, para que a sociedade entenda a sua importância. De novo, quem que me deu a resposta? Foi algum livro, texto? Foi algum PDF? Foi algum vídeo? Não, foi a ETEC. Olha quanta questão dá para acertar assim. O entendimento sobre os oceanos deve ficar armazenado? Não, é o contrário do que ele está falando. Nas universidades? Não, deve ser disseminado e amplamente ainda. Percebeu como você achava a resposta? Mais uma vez, lendo. Se você vê um texto grande, gente, fica feliz. Eu sei que é chato um texto grande, mas fica feliz. Porque ele está te dando a chance de acertar uma questão com o que está aqui, sem você saber nada. Já em torno do ano 3000 a.C., na chamada Idade de Bronze, havia um intenso contato entre várias culturas que habitavam na Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. O Mediterrâneo era o principal meio de interação entre esses povos, que se deslocavam mais por aquele mar, aquele qual, Mediterrâneo, do que por vias terrestres. Então ele usava mais mar do que via terrestre. Tanto que ele é chamado de cimento líquido, pelo historiador francês Michel Grasse. Dada essa forte interação, é preciso ter a percepção de que as culturas antigas, grega, fenícia, egípcia e outras,
não são puras. Puras no sentido de são misturadas. Elas não são isoladas, é, cada uma no seu quadradinho. O próprio mar Mediterrâneo miscigenou eles, misturou eles, tanto para comércio como para miscigenação de povos. Mas frutos de um conjunto de intersecções, ó, tá vendo? Tudo isso quem tá falando é o texto. Ah lá, eu até circulei de novo. Quantas vezes vocês leram isso? Quando tá falando segundo o texto, não dá para errar, porque é interpretação de texto. Mas, de novo, se você errou, calma. Isso é treino e exercício ao longo do ano, tá? Você não desenvolve isso, essa capacidade de marcar igual eu estou fazendo aqui e responder do nada. Por isso que eu peço, treina com a gente. O preço é infinitamente menor do que o que tem no mercado e é o acompanhamento assim, específico de cada aluno. Mas vamos lá. O historiador francês Michel Grasse chamava o mar Mediterrâneo de cimento líquido. Tudo bem, chamava mesmo. Porque ele era uma barreira intransponível, gente, para os povos europeus. Pelo contrário, né? Ele chamava de cimento líquido, dada a forte interação aqui, ó. Ó, deslocavam por mar mais pelo Mediterrâneo do que pelas vias terrestres, por isso que ele chamava de cimento líquido. Barreira intransponível é o contrário. Embora estabelecessem contatos comerciais, os vários povos que habitavam o continente europeu se mantiveram incomunicáveis, fruto de um conjunto de intersecções, culturas antigas. Ó, forte interação de culturas antigas. Eles eram incomunicáveis, gente? Não pode ser a B. C. Os diferentes povos que habitavam a Europa utilizavam preferencialmente as rotas terrestres. O principal meio de interação dos povos era o mar Mediterrâneo, que se deslocavam mais por aquele mar do que por vias terrestres. Então não é preferencialmente rota terrestre. D. O mar Mediterrâneo foi largamente navegado pelos povos antigos, que estabeleceram contatos e miscigenaram culturas. Ele está falando dessas intersecções aqui, tá vendo? De novo, tá no texto. Gente, não é porque mudou uma palavrinha que você tem que falar, não, mas não, o texto. Gente, intersecções não são puros. Ele está falando dessas miscigenações de culturas. Se eles estão em contato com o mar Mediterrâneo de forma larga, tem um contato com as suas culturas, ué. E, devido à sua forte interação, os vários povos antigos mantiveram a pureza? Não são puras. Como que mantiveram a pureza, gente? Quem que me deu a resposta de novo? O texto. 28. Ele fala sobre o mergulho e a pressão atmosférica. Esse, ó, eu deixei um separado aqui. Ah, não. Tá, vamos lá. Ao mergulhar, uma pessoa fica sujeita a uma pressão hidrostática que aumenta em 1 atmosfera a cada 10 metros afundados. Legal. Só que você tem que ler o texto todo, gente. De novo. De novo, a resposta está no texto. Esse valor deve ser somado à pressão atmosférica ao nível do mar, que também vale 1. Pronto, você já responde a questão. Considere um mergulho no qual o mergulhador encontra-se a 40 metros abaixo da superfície do mar. Nessa situação, a pressão do gás no interior do cilindro deve ser ajustada em atmosfera para o valor de... Se 10 metros, se é 1 atmosfera a cada 10 metros, regra de 3. Lembra que eu falei no vídeo de revisão? Regra de 3 é o mínimo e porcentagem para a ITEC. 10 metros, 1 atmosfera. 40 metros, x. X igual a 4. Olha a boca do jacaré aqui, ó. Só esperando para te morder. A ITEC ainda é boazinha, ela coloca muito pouco questões assim. Porque ela quer saber se você prestou atenção, ó. Deve ser somada a pressão atmosférica ao nível do mar, que também vale 1. Olha lá, ó. Soma com 1, aí dá 5. Pode ter certeza, esse jacaré aqui mordeu muita gente. Resposta letra C, 5. 4 mais aquela pressão
do nível do mar que eu somei, 5. 29. Na superfície, o ar respirado... Ó, lembra? De novo, quem que me deu a resposta? A única coisa que eu tinha que saber era a regra de 3, gente. Quem me deu a resposta foi o texto. Na superfície, o ar respirado é uma mistura principalmente dos gases nitrogênio e oxigênio. Embora durante o mergulho o oxigênio seja continuamente utilizado pelo nosso organismo, gases que normalmente são inertes, como nitrogênio e hélio, também se dissolvem e se acumulam no sangue e nos tecidos. Conforme o mergulhador retorna à superfície, há a diminuição da pressão, cuja variação... Se a variação for muito rápida, pode levar os gases acumulados a formar bolhas que podem se expandir, lesionar tecidos e obstruir vasos sanguíneos, resultando em um quadro conhecido como doença da descompressão. Se subir muito rápido causa essa doença da descompressão, qual é a atitude mais cautelosa? Faltou aquela frase linda, segundo o texto, né? Se muito rápido causa isso, como que eu faço? Eu subo lento. Sobe lentamente até o nível do mar para que a pressão varie o mínimo possível ao longo do tempo. Porque se a variação for rápida, causa isso que ele falou aqui. Quem que me deu a resposta dessa questão? Eu já sabia de casa? Não, o texto. Mergulhar o mais fundo possível, nada a ver. Subir rapidamente, ao contrário. Subir até metade do caminho, aumentar a velocidade de subida até o final. O texto falou isso? Não, não falou, não pode ser. Realizar exames médicos. Checar a pressão sanguínea antes de mergulhar. Não está relacionado com a sua pressão antes de mergulhar, está relacionado com a velocidade que você volta. Mergulhar o mais fundo possível antes de retornar à superfície. Quanto mais fundo, mais pressão, não tem nada a ver. Está relacionado com a volta dele para a superfície. 30. Essa aqui, de novo. Tem que saber a revolução, segunda revolução industrial, tem que saber a revolução industrial, gente. Primeira, segunda, terceira, até quarta, tá? A gente se fala de quinta já. Mas é assunto batido, assim. Revoluções industriais não tem como ir para ITEC sem saber. Não é manufatura. E sim na indústria do transporte que iremos encontrar os resultados mais expressivos da influência concentradora da maquinaria. A substituição da carroça e da diligência pela estrada de ferro, ó. Então ele já fez uma coisa aqui, substituiu a carroça pela estrada de ferro. Substituiu o barco a vela pelo navio a vapor. Evidencia o maior avanço do capitalismo moderno. Diminuiu aquela história de manufatura. Provocou, ó, no contexto da segunda revolução, o desenvolvimento dos navios a vapor provocou um processo de ruralização. O que tem a ver processo de ruralização com revolução industrial e navio a vapor? B. Diminuiu o tempo de transporte de matérias-primas e mercadorias, barateou o preço do frete e possibilitou a expansão dos mercados consumidores ao ligar diferentes partes do globo. Para mim é essa. C. Concentrou a produção industrial nas manufaturas. Não, gente, ó, não é a manufatura. Favoreceu o desenvolvimento do ramo de turismo, gente, associado à conquista do direito trabalhista. Não na segunda revolução industrial. Conquista do direito trabalhista, principalmente no Brasil, é na era Vargas, é bem depois. Reorientou a economia inglesa, que passou a se dedicar majoritariamente à produção de insumos para a indústria naval. Aí eu fiquei na dúvida na hora. Mas, olha aqui, em detrimento da produção... Em detrimento... da produção de tecidos, tudo bem, manufatura, e outras mercadorias que caracterizavam a primeira revolução industrial. Só que não foi... Por que eu não marquei essa? Se você marcou, espera o gabarito, tá?
Porque essa tava meio confusa mesmo. Eu não marquei essa porque não foi majoritariamente. Opa! Majoritariamente. Oh, deixa eu tocar aqui a caneta, gente. Majoritariamente a produção de insumos para a indústria naval. Como ele está falando, o desenvolvimento dos navios a vapor poderia ser, não estaria, eu não consideraria um absurdo. Mas ele falou aqui, ó, substituição da carroça e da diligência pela estrada de ferro. Então tem duas, percebe que tem duas coisas? Eu tenho a estrada de ferro e tenho o navio a vapor. Olhando pelo texto, eu marco B. Como aqui ele mencionou o desenvolvimento dos navios a vapor, não seria um absurdo essa questão, essa alternativa aqui, tá? Mas eu não coloquei porque ele mencionou a estrada de ferro no texto. Então, majoritariamente para a indústria naval, eu acho que não, porque também foi para a estrada de ferro, ó. Naval também, mas tem dois. Por isso que eu marquei a letra B, tá? 31 e 32, ó. Quem viu a revisão de véspera acertou também. Tava lá. Ele te dá essa equação, que ele já deu várias vezes na ITEC. Ele fala que a velocidade, ó, da onda vale 1400. Ainda te dá um exemplo. Por exemplo, uma onda cuja frequência de vibração, frequência é o F aqui, ó, 7000 Hz, será um comprimento de onda. Ele fala o que é cada um, tá? Comprimento de onda é o lambda, frequência é o F e a velocidade é o V. Ele te dá um exemplo, gente. Se a frequência for 7000, é só jogar na fórmula, ó. Eu quero lambda, eu passo o F dividindo o V aqui. Fica V 1400 dividido pela frequência, 7000, que dá 0,2 metros. É isso que a ITEC quer de você. Ela está mostrando uma fórmula, te dando um exemplo e pedindo, usa. Só vai ser feliz. Se um golfinho emitir ondas sonoras com frequência de 100 mil Hz, ele será capaz de perceber objetos que tenham dimensões, comprimento de onda, em metros, a partir de... Bom, ele me deu a velocidade, ele me deu ali em cima. Aqui. A frequência ele me deu aqui. E o comprimento de onda é o que ele quer saber. Se ele quer saber o comprimento de onda, isola ele aqui, ó, joga o F para lá, equação do primeiro grau, joga dividindo. 1400 dividido por 100 mil. Eu cortei esses dois zeros aqui, ficou 14 sobre 1000. 0,014. Pronto, letra A. Difícil, gente. Só é difícil se você nunca treinou, não fez nada, não treinou com a gente, nunca viu. Ele te dá, item por item, o nome e o que significa. Ele te dá exemplo. A única coisa que ele fez foi mudar esse valor aqui do exemplo. Em vez de 7000, agora é 100 mil. Era só você fazer a divisão aqui, ó. Em vez de 7000, você coloca 100 mil. Pronto, você acharia aqui, ó. 32. Ó, quem fez o curso com a gente, só deixei até marcado aqui. Isso aqui é a lista de exercício 9. Tem uma questão igualzinha, ó, falando sobre eco. Se você fez a revisão com a gente, você acertou. Além de... Aqui ele fala do eco, gente. Considerando a propagação da onda sonora na água... Ó, outra coisa, gente. Falei no vídeo de física, de revisão. Mais um que você acertaria se tivesse visto o vídeo de revisão de véspera, hein? Isso aqui, velocidade média ΔS sobre ΔT, gente, você tem que saber para sua vida. Não é só para a ITEC, não é só para o vestibulinho, não, tá? Considerando a velocidade de propagação da onda sonora na água, o intervalo de tempo entre um golfinho emitir uma onda sonora, esta refletir em um peixe localizado a 140 metros de distância, e o golfinho detectar o seu eco, é em segundos. Então perceba que o golfinho está emitindo aqui, olha essas linhas mais grossas.
chegou no peixe, bateu no peixe e voltou. Olha essas linhas mais finas, mais transparentes. Perceba que você tem que ir e voltar. A velocidade ele já tinha me dado lá em cima. Certo? E o ΔS, qual que é? Perceba que eu vou e volto. Eu vou e volto. E de volta, gente. 280 meu ΔS. O que ele quer saber? O tempo em segundos, ó. Pronto. Gente, eu sei que muita gente não gosta de física, a ITEC sabe disso, que o pessoal tem dificuldade. Então, para não abusar e para falar, olha, cobrei física no vestibulinho, eles sempre colocam uma questão como que você resolve com velocidade média. Para falar, ó, cobrei física. E de novo, o que pede em português, física, matemática, biologia, se você sabe ler. Ó, o golfinho emite a onda, esta reflete no peixe localizado a 140 metros de distância e o golfinho detectar o eco. E ainda tem o gráfico aqui, ó, dele indo e voltando. Então, meu ΔS sobre... Eu quero o ΔT, né? Isola ele, ó, troca com a velocidade. Você multiplica em cruz aqui, troca. Fica o ΔT aqui em cima, igual ΔS sobre V. ΔS, 280. A velocidade ele já tinha me dado 1400. 2 dividido por 10, 0,2. Se você deixasse 140, a resposta seria 0,1. Ó a boca do jacaré querendo te morder. Claro que teve gente que marcou, né, gente? E é uma coisa que você que marcou A poderia muito bem ter acertado, era só ter lido com calma. Eu sei, já é a questão 32, você tá cansado, mas tem que ter essa calma, tá? Resposta letra B. 33. Ele fala da Iemanjá, divindade africana cuja data é celebrada em 2 de fevereiro. É rainha das águas. Aqueles que a cultuam acreditam que ela é também uma figura materna, que irmana todas as pessoas. Em terras brasileiras, ela ganhou um significado que remete à ancestralidade. Afinal, se entendermos as costas brasileiras e africanas como duas margens do mesmo imenso oceano Atlântico, é Iemanjá que promove a união por ser ela a divindade das águas. Assim como diversos outros aspectos das culturas africanas, o culto a Iemanjá existe no Brasil devido a quê? Gente, eles colocaram umas alternativas cômicas aqui, ó. Eu até coloquei. Aos processos de deslocamentos populacionais que levaram milhares de brasileiros para o continente africano. Você viu algum deslocamento populacional onde brasileiros foram para o continente africano, gente? Na sua vida, você viu alguma notícia dessa? Ao isolamento geográfico entre os dois territórios, separado por um imenso oceano que impediu o contato entre as duas margens. Pelo contrário, ó, as costas brasileiras e africanas como duas margens do mesmo imenso... Essa caneta aqui está arriscando aqui. Em cima, deixa eu colocar essa. Mesmo imenso oceano Atlântico. Então impediu o contato? Pelo contrário, né? Quem está me falando isso? O texto. A intolerância religiosa que responsabiliza Iemanjá pelos processos históricos que possibilitaram nada a ver. Responsabilizar uma figura que é mitológica. Por mais que você acredite na figura e tudo bem, é cada um com a sua religião, mas não tem como você responsabilizar um ser, uma entidade que a gente acredita, tá? Ao período imperial do Brasil, que quando governado por Iemanjá, gente, o texto fala que foi uma pessoa que existiu? Não, ele fala que é uma divindade africana. A escravização e ao tráfico de mão de obra africana para a realização dos mais diferentes trabalhos no Brasil. Exatamente, foi assim que os escravos, os negros da África vieram para o Brasil e trouxeram também sua cultura, né? Parte dela. Divindade africana. Só pode ser a letra E, né, gente? As outras são absurdas. 34 e 35. Na questão do meio do ano da ITEC, teve um negócio desse também.
parecido com isso. Tô enfiado na lama. É um bairro sujo, onde os urubus têm asas e eu não tenho asas. Mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm asas. Vou pintando, segurando a parede, no mangue do meu quintal, mangue tal. Texto 2. Da lama ao caos. Do caos à lama. Eu vi um chié andando devagar. Ele fala aqui o que é chié, pequeno caranguejo. E um aratu, pra lá e pra cá. Ele fala o que é aratu aqui também. Outra espécie de caranguejo. E um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Os trechos apresentados retratam um cenário caracterizado pela diversidade sociocultural, resultado de uma sociedade próspera, gente. Não, né? É uma crítica aqui. Pela pobreza, reforçada pelas imagens urubu e sujeira. Ó, é um bairro sujo. Os urubus têm asas. Ele está realmente reforçando a pobreza aqui, usando essas palavras. Pelo uso recorrente da palavra lama como matéria-prima para a indústria. Ele está falando de indústria aqui? Pelo desenvolvimento urbano. Está falando de desenvolvimento urbano e socioambiental? Riqueza de oportunidades do indivíduo, gente. É o contrário, os dois textos. Então, quem ficou calmo, porque quem não está acostumado a ler ou escutar essas coisas, às vezes é em formato de música, às vezes é poesia, é um pouco estranho, eu entendo. Mas percebe que dá para você pegar pelas alternativas? Sobre os textos, é correto afirmar, são escritos em terceira pessoa, sem envolvimento do eu lírico nas ações apresentadas. Olha aqui. Vou pintando, eu. Então não é da terceira pessoa ele, ela. Tem envolvimento do eu lírico, sim. Vou pintando. As asas do urubu, diferente das asas do eu lírico, representam restrição. Onde os urubus têm casas. Eu falei asas. E eu não tenho asas. Ele fala diferente do urubu aqui. As asas do urubus. A asa de urubu representa restrição, gente. A asa não permite que ele voe. Não é uma restrição. As preposições de e a na passagem da lama ao caos indicam respectivamente origem e destino. Da lama ao caos. De um lugar, lama, a outro, caos. Exatamente. As preposições indicam respectivamente origem, origem lama, destino, caos. Perfeito, letra C. Letra D. Quanto pode ser substituído por embora? Não, gente. Quem estudou conjunções já sabe que não. Na passagem, quanto mais miséria tem, mas substitui lá, ó. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Embora mais miséria tem, mais urubu ameaça. Embora mais miséria tenha, no mínimo teria que mudar aqui, mas não dá para mudar. Quanto mais, não dá para ser mudado por embora. O gerúndio em pintando e segurando expressa ações concluídas no passado. Não. Se eu estou pintando, eu estou fazendo. Se eu estou segurando, eu estou fazendo agora. Momento presente, não é passado. Por isso que a 35 é a C. Ó, 36, 37. Gente, a ITEC tá boazinha em matemática aqui, hein? Equação do primeiro grau. Nem para dar aquela do segundo grau, para você tentar um báscarazinho. Equaçãozinha do primeiro grau, gente. Tem aula só sobre isso, tá? E é no começo da turma ainda. 4, essa aqui é distributiva. 4n distributiva, gente, significa isso aqui, para quem não sabe. Ó. Tem um parênteses aqui. O de fora multiplica os dois. Ó. O n e o 6. 4n mais 6 vezes 4, 24. Igual a 5n menos. Gente, você tem que saber que é menos o que está entre parênteses. Menos 28, menos 3n. Menos com menos dá mais.
Espero que vocês saibam isso, hein? Isso aí é quarta série, gente, por favor. Então, beleza. 5n menos 28 mais 3n. Vamos juntar o que é igual. 4n mais 24 permaneceu. 5n mais 3n, 8n, menos 28. Vamos juntar tudo que é igual. Tanto faz o lado que você joga. Eu joguei o 4n para cá. 8n menos 4n e o 28 para cá. Menos 28 para o outro lado vira mais 28. 8n menos 4n, 4n. 24 mais 28, 52. O 4 passa dividindo, 52 dividido por 4, n igual a 13. Equação do primeiro grau, gente. Essa aqui não é permitido errar, hein? Tem que treinar. De acordo com o texto, é possível estimar que o comprimento médio dos cabos submarinos é em quilômetros aproximadamente. Ó, ele fala que tem 436 cabos espalhados pelos oceanos, somando aproximadamente 1,3 milhão de quilômetros. De novo, eu não escrevi aqui, mas quem viu a revisão de véspera de matemática viu média. Eu falei que cai média. Tava lá na revisão de véspera de matemática, no canal. Gente, é só dividir pelo número de eventos. Ó, quantos quilômetros são? Ah, você tem que saber, 1,3 milhão. Quando eu tenho 3 zeros, vamos pôr aqui um só. É 1000. 1000 é 10 a terceira. Quando eu tenho milhão, eu tenho mais 3 zeros. Eu já não tenho 10 a terceira aqui, porque são 3 zeros. Se eu tenho 6 zeros, 10 a sexta. 1,3 milhão, 1,3 vezes 10 a sexta quilômetros. Por que eu coloquei em quilômetros? Porque ele perguntou em quilômetros. O comprimento médio, a média, em quilômetros, não em milhões de quilômetros. É aproximadamente, aqui vai a malícia. Porque, ó, 1,3 vezes 10 a sexta dividido por 436 cabos. Por que eu coloquei 1.300 e deixei vezes 10,3? Percebe que eu emprestei 3 zeros aqui, ó. Se eu emprestei 3 zeros, eu vou com a vírgula aqui. 1, 2, 3. Então, se eu tinha 1,3, eu emprestei 1 zero, virou 13. Emprestei 2 zeros, virou 130. Emprestei 3 zeros, virou 1.300. Para não ficar quebrado, valor quebrado. Porque quando eu dividir pelo de baixo, vai dar um valor inteiro, porque o de cima é maior que o de baixo. Quando eu divido por 400 e alguma coisa, ó, se você fizesse, eu não faria na prova, mas se você fizesse, 2,9, aproximadamente 3. Mas imagina que aqui é 4 e aqui é mais ou menos 1.200. Se você colocar 3 aqui, ó, 4, 8, 12, imagina que aqui é mais ou menos aproximadamente 400. Ficaria 1.200. Percebe que está chegando perto de 1.300 já? Olha a malícia que você tem que ter. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu olho nas alternativas, gente, olho na alternativa, tudo começa com 3, ó. O que ele quer saber de você é essa anotação do zero, se você sabe fazer. Eu não emprestei 3 zeros, sobraram 3. Então aqui por aqui dá aproximadamente 3. Sobrou 3 zeros, 10 a terceira. Então a resposta é 3 vezes 10 a terceira. Pronto, letra B. Não é difícil, gente, é costume, é treino, é fazer aula, é resolver exercício, tá bom? 38. Os manguezais são ecossistemas de transição entre ambientes terrestre e aquático, específico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito aos regimes das marés. No Brasil, ocupam uma área superior a 1.200.000 hectares, que se estende do litoral do Amapá até o de Santa Catarina. A salinidade do solo provoca, pelo encontro de águas do mar e do rio,
A salinidade do solo provocada pelo encontro de águas do mar e do rio, assim como as cheias e as vazantes das marés, trazem características singulares a essa vegetação. Em nosso litoral, os manguezais são formados por basicamente três espécies de mangue. Mangue vermelho. Seu caule, se raspado, apresenta a cor vermelha, vindo daí o nome. É a espécie mais conhecida e de fácil identificação do litoral brasileiro. Foi muito utilizado em curtumes para tingimento de couros. O mangue branco, chamado também de tinteira, localiza-se mais para o interior dos manguezais. A casca e as folhas dessa espécie podem ser usadas para a medicina popular para tratar de diarreias. E o mangue preto, canoé, e dá outros nomes aqui, é também conhecido pelo uso em construção de canoas de único tronco. Tá bom, o que ele pergunta? Em comum, eles têm raízes pneumatóforas ou respiratórias. Ocorrem em áreas alagadiças e crescem verticalmente para que haja troca gasosa com a atmosfera, que quer dizer, para que as árvores respirem. Então tem essas raízes pneumatóforas. Só teria que saber da existência já do ensino fundamental, hein? A importância da vegetação dos manguezais está, entre outros fatores, na redução de erosão marinha, uma vez que diminui o impacto de ondas maiores na costa litorânea, além de servir de berçário para a reprodução de muitas espécies marinhas. Desde 65, os manguezais são considerados áreas de preservação permanente, áreas de preservação permanente, em razão de sua importância ecológica. Desde o ano 2000, o dia 26 de julho foi escolhido como Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Perceba que é um texto, ó, você já está na 38, você está cansado, se você fez na ordem, é um texto longo. Então, vai passando por ele, vai marcando o que você acha que é importante. Por exemplo, a importância, ó, ele está me explicando alguma coisa que é importante. Os manguezais são considerados alguma coisa. Olha, eles estão, o que, que é importante? Redução de erosão. Vai marcando que quando você voltar, depois de pegar as alternativas, a chance de você acertar é muito maior. Em relação aos ecossistemas citados no texto, de novo, ele quer a resposta do texto. É correto afirmar que são divididos basicamente em três espécies, sendo o mangue branco o mais conhecido. Mangue vermelho é a espécie mais conhecida. Quem que me deu a resposta então para essa alternativa? O texto. O mais conhecido é o vermelho, não é o branco. Então não pode ser a A. Importantes elementos facilitadores dos processos erosivos. Eles facilitam processos erosivos. Eles impedem, reduzem a erosão. De novo, o texto me deu a resposta. Ambientes costeiros que apresentam raízes aéreas que existem exclusivamente nos estados do Amapá e de Santa Catarina se estendem do litoral do Amapá até a Santa Catarina. Até o de Santa Catarina, olha aqui. Até. É exclusivamente Amapá e Santa Catarina? Então não. É contínuo. Não é exclusivamente. É correto afirmar que são áreas de proteção permanente. Aqui, ó, preservação permanente. Além de serem fundamentais para a reprodução de diversas espécies de peixes e crustáceos. Além de servir de berçário para a reprodução de muitas espécies marinhas. Ó. Quem que me deu a resposta? O texto. O texto me deu a resposta. De novo. Encontrado nas regiões litorâneas do Brasil, principalmente no estado de Tocantins e Goiás, estados do centro do Brasil, gente. Não tem como, né? E o texto não falou isso. De novo, quantas vezes a gente viu isso aí na prova?
Quem que está me dando as respostas? A ETEC. Quando ela não dá a resposta diretamente, ela te dá todos os elementos para você fazer. Olha a matemática aqui, ó, cobrando coisa do primeiro grau, cobrando notação de 10 elevado a alguma coisa. Bem, gente, isso aí é o início, básico mesmo, tá? 39, considere o mapa. Quando você olha o mapa desse, você fala, meu Deus, sei lá o que é isso aí. O evento, ele quer o evento histórico retratado no mapa. Quem estudou com a gente viu na revisão, não é na revisão de véspera, na revisão normal do curso, duas principais coisas que caíram nessa prova: Revolução Industrial e Guerras Mundiais. Gente, falou em dia D aqui, ó. Dia D se refere à Segunda Guerra Mundial. E na minha revisão, não a revisão de véspera, é um vídeo que eu coloquei falando sobre todas as matérias. Eu falei que você mata muita questão com data. Você tinha que saber que essa data aqui se refere lá à Segunda Guerra Mundial, ó. Desembarque de tropas de países aliados. Já é uma coisa que você tem que saber, gente. Revolução Industrial e Guerras Mundiais é muito pedido. Mas mesmo que você não soubesse, só de ser lembrado do dia D, já tem que saber que é Segunda Guerra Mundial. Além do dia D, você tem essa data aqui, ó. Você está vendo essa seta? Tropas americanas, tropas inglesas e canadianas. Tá vendo ela chegando aqui, ó? O que elas estão fazendo, essas tropas, gente? Elas estão desembarcando. Tropa, tá escrito aqui, tropa. Olha quantas dicas a ETEC te deu. Alternativa D. 40. Eu confesso que eu não vi a ETEC pedir esse tipo de questão ainda, mas mesmo assim não é difícil, tá? Por dedução dá para saber. Tem um quadrinho aqui que ele não usa o que está escrito. Então vamos lá. No último quadro da tirinha é possível observar um grupo de peixes de tamanhos diversos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu até ficava olhando aqui embaixo para ver se não tinha mais. 8 peixes. 2 plantas aquáticas e 2 conchas de formatos diferentes. Considere que você irá retirar do aquário um único peixe, uma única planta e uma única concha, nessa ordem. Diante disso, então, o total de maneiras de realizar. Gente, se você não soubesse fazer direito, pensa bem. Eu tenho peixes aqui, ó. Tem um peixe, 2, 3, até o oitavo. Quando eu pego um peixe qualquer, quantas plantas eu tenho disponíveis? 2. E quantas conchas para pegar? 2. Beleza. No segundo peixe, digamos que eu pego esse segundo peixe, quantas plantas eu tenho disponíveis? 2. E conchas? 2. Terceiro peixe. Quantas plantas eu tenho disponível? Não muda? 2. Conchas? 2. Quantas vezes eu consigo fazer isso? 8. Então são 8 vezes que eu consigo pegar essas 2 plantas ou essas 2 conchas. Então é 8 que multiplica 2 que multiplica 2. Porque cada vez que eu pego um peixe, eu tenho 2 opções aqui e 2 aqui, ó. 8 vezes 2 vezes 2. 16 vezes 2, 32. Pronto. Era só raciocinar com calma, tá, gente? Mas eu nunca vi a ETEC, não me lembro de um passado recente dela cobrar coisa assim. É meio novo pra mim. Mas por dedução vocês achavam. Espero que tenha ajudado vocês aí. Torço por todo mundo. Espero que a nota de corte seja aí o suficiente para você passar. Conta com a gente. Visita a página lá. Se vocês puderem, dá um like aí, comenta. Parece que ajuda, né? De qualquer forma, obrigado aí por esse acompanhamento, por estar assistindo o vídeo. Um grande abraço a todos e até mais aí, tá, gente?